Para a gente começar, a gente vai falar então sobre crenças limitantes. Aqui todo mundo já ouviu falar sobre crença limitante? Sim, várias vezes. Ótimo, beleza. Tava vendo aqui a carinha assim. Bem, gente, crença, basicamente, a crença ela é formada a partir de atos ou a nossa comunicação de pensamentos e do nosso sentimento. Geralmente esses três fatores combinados, eles formam as crenças. As crenças é o nosso comportamento de uma forma geral, é como a gente age no dia a dia. E isso vai ditar muitas vezes o que a gente vai fazer, como a gente vai agir. E ela pode ser uma crença que vai nos limitar e pode ser uma crença que vai nos fortalecer. Então, a crença, gente, de uma forma geral, a crença não é algo ruim. Igual, por exemplo, a minha crença é que eu creio em Deus. Isso, para mim, Natália, me fortalece diante das situações que eu tenho na vida. Então, tem algumas crenças que nós acreditamos elas irão nos fortalecer. Mas tem outras crenças que é o que a gente chama de limitante. E era bem esse ponto que eu estava falando com o Tiago. Porque essas crenças, elas estão no nosso subconsciente. E a gente precisa identificar essas crenças, porque muitas vezes o nosso planejamento também não está dando certo, porque tem alguma crença que está nos limitando a alcançar o resultado que a gente almeja. Por isso que eu acredito muito fortemente em, no autoconhecimento e em ferramentas de desenvolvimento pessoal para que a gente possa evoluir como pessoa, para que a gente possa alcançar o resultado que a gente almeja e a gente possa dar o próximo passo. E aí, quando a gente está falando de dinheiro, existem muitas crenças que nós começamos a gente, isso foi colocado na nossa cabeça há muitos anos atrás e que a gente vai carregando. E se a gente não olha para essas crenças, principalmente aqui em relação ao dinheiro, porque a mentoria é a respeito de finanças, né, a respeito de dinheiro, muitas vezes a gente não vai conseguir implementar o planejamento porque tem alguma crença que está nos limitando. Então, a crença é sobre o que você comunica, o que você pensa e como você se sente. É bem provável que a maioria de vocês já tenha visto alguma dessas frases. O dinheiro é a fonte de todo mal. Os ricos são gananciosos. Ficou rico porque fez algo errado. Não dá para ter dinheiro do jeito que o país está. Preciso ter muito dinheiro para começar a investir. Nossa, eu não levo jeito com dinheiro de forma alguma. Eu sou muito desorganizado financeiramente. Todo o dinheiro que eu ganho, eu perco. O dinheiro não traz felicidade. Nossa, eu preciso trabalhar muito para ter dinheiro. Alguém de vocês já escutou essas frases? De nós Sim. mesmos, né? Não precisa nem ser dos outros. Mas isso provavelmente foi alguém também que falou para você, Thiago. Às vezes você também escutou isso lá na sua infância e você está trazendo isso para você consigo. Por que Você eu estou quer ver outra falando que coisa? Todo fala, rico é ladrão. todo rico é ladrão? Exatamente. Toda pessoa que é rica é porque roubou. Uhum, exatamente. E por que a gente está falando sobre isso? Se a gente não limpa essas crenças que a gente tem a respeito do dinheiro, provavelmente a gente não vai evoluir financeiramente falando. Porque às vezes o dinheiro é sujo. Por que mas eu não posso ter dinheiro? Porque o dinheiro só traz coisa suja. E eu, e eu tô falando isso para vocês porque eu já tive crença a respeito do dinheiro. E eu tenho que ficar me vigiando em relação àquilo que eu estou comunicando, porque eu posso, às vezes, acionar uma crença limitante minha antiga. Então, é algo que tem que ser trabalhado.
E aí eu tava estudando e aí a pessoa estava explicando, falando assim, como que a gente quebra uma crença limitante? Porque é muito simples falar, dinheiro é a fonte de todo mal. Mas como que a gente cria, como que a gente vence essa crença limitante? É vivendo, é no nosso dia a dia. É lidando com isso no nosso dia a dia. É olhando para aquilo que você identificando qual que é essa crença e trabalhando para que essa crença não te atinja, mas você precisa viver no dia a dia e você precisa estar consciente disso. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu era mais nova, quando eu era criança, eu escutei muito minha mãe falando: dinheiro não traz felicidade. E eu via ela trabalhando muito. Ela chegava exaustiva em casa. E eu via que era assim, para mim, isso ela não me falou. Ela falava assim: nossa, dinheiro não é. Dinheiro não é. Como é que é? Não nasce em árvore. Eu escutei ela muito falando isso. Mas uma crença que eu criei. Isso eu falo até hoje. Eu falo para os meus filhos quando eles pensam que eu tenho plantação de dinheiro. Boa, a gente vai chegar até aí, viu? Vamos chegar nesse ponto aí. Porque é o seguinte, por que eu tô falando isso, Ju? Porque minha mãe falava muito, o dinheiro não nasce no pé, né? Não é plantado. Só que, a partir disso, eu criei um slogan de que assim, ó, eu preciso trabalhar muito para ter dinheiro. Porque se não for sofrido, eu não vou conseguir ganhar dinheiro. E eu vim carregando isso comigo por muitos anos. E eu posso falar que hoje, se eu não ficar me vigiando, eu ainda carrego isso comigo, porque é uma crença que foi estabelecida comigo lá na minha infância. E eu estou com 30 anos. É simplesmente, eu ter consciência e pronto. Não, mas é um trabalho contínuo de ficar vigiando para essa crença que eu tenho. E por que eu estou compartilhando com vocês a respeito disso? O primeiro passo, gente, que eu gostaria que a gente fizesse aqui, um exercício, primeira coisa, é identificar qual é essa crença limitante. Inclusive, isso até vai ser um exercício, mas queria fazer algo rápido aqui com vocês, para vocês depois fazerem com mais tempo em casa. O primeiro passo é você identificar qual é essa crença que você tem com você e que está te limitando em relação ao dinheiro. E muitas vezes, gente, ela vem com um slogan. É algo rápido, é algo que simplesmente vem na sua mente. Igual para mim, eram essas duas. Dinheiro não traz felicidade e eu preciso trabalhar muito para o dinheiro vir, né? Com o dinheiro, eu preciso de me esforçar muito. Quem gostar, igual a Ju já falou aqui, uma delas. Quem gostaria também de compartilhar qual é um slogan que tem para si e que fala para si mesmo, para si e para as outras pessoas, porque lembra, crença é o que você comunica, pensa e sente, que você fala para as outras pessoas e para si. Alguém gostaria de compartilhar? Ó, eu vou falar uma. Boa. Vai lá, Samantha. Flavinha já vai brigar comigo, mas eu vou falar. Eu até anotei ela aqui, para eu firmar ela eu não consigo me manter no planejamento financeiro. Boa. Excelente. Nossa, essa a gente escuta demais. Eu acho que essa é comum de todos, não? De todos, né? Assim, a gente está aqui para realmente ver se entra na cabeça, né? Uma vez por todas. Não, Samantha, excelente você ter trago isso aí. Essa é uma crença muito comum mesmo. Muito comum. Obrigada por compartilhar. Na teoria, a gente sabe, eu falo por mim, né? Assim, eu brinco que eu estou nessa busca do autoconhecimento já com 2 terapias ao mesmo tempo e agora com vocês. Então, assim, o legal, igual eu compartilhei na última sessão nossa, né? Na última mentoria. Essa questão dos valores, então, assim, vários exercícios estão conjugando aqui, né? Nesse autoconhecimento. Mas, assim, a prática... A outra aqui pulando, né? A prática que eu acho, assim, há esse desafio da gente no dia a dia, na correria, no cansaço,
da gente conseguir firmar e falar assim, não, eu tenho um planejamento, mas eu estou seguindo esse planejamento, pensando já a longo prazo também, Uhum. né? Obrigada por Essa para compartilhar. mim é a maior. Sim. Tá, então eu não consigo seguir o planejamento, dinheiro não nasce em árvore. Qual outra crença que Depende vocês da têm? árvore que você está plantando, né? Então, Dependendo, da eu onde. vou chegar lá. Qual é a outra crença que vocês têm? No futuro, tudo vai se resolver. Só se vive uma vez na vida. Só se vive uma vez. A Ah, Estela outra que eu compartilha. lembrei que também. Não, eu vou comprar só esse aqui, eu mereço. O eu mereço, ele é a fonte de todos os males, mas a gente vai aprender a lidar com ele. A Estela comentou aqui, é muito interessante, o ser humilde, né? E o humilde sempre relacionado a não possuir bens materiais. Então, ser humilde como ser uma coisa muito boa e não ter, principalmente não ter bens materiais. Muito interessante. Gente, obrigada por compartilhar. Então, esse é o primeiro passo. A gente identificar qual que é a crença que a gente está comunicando para si, para os outros, o que a gente está pensando e como a gente está se sentindo, porque geralmente a crença limitante, ela vem com algum sentimento negativo. E aí, como eu falei, é importante a gente ficar se vigiando. E aí, essa questão do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, ele é justamente importante para a gente ir quebrando e ressignificando essas crenças, para que essa crença limitante, ela vire uma crença fortalecedora, para que a gente possa dar o próximo passo. Mas é como a Samantha comentou, muitas vezes é desafiador no dia a dia, porque a gente está lidando com um monte de coisa no nosso dia a dia. E muito do nosso automático, ele vai agir ali. Então, pensa, eu tô com 30 anos. Não vai ser do dia para a noite que eu vou mudar um comportamento que eu venho tendo há 30 anos. E para vocês, a mesma coisa. Só que é você ter consciência disso para você dar o próximo passo. Então, é igual a gente está falando da situação financeira. O primeiro passo para a gente mudar a forma como a gente enxerga as nossas finanças é enxergar como elas estão. Como que eu vou dar o próximo passo se eu nem sei quanto que eu ganho, quanto que eu gasto, se eu não sei quais são os meus objetivos, o que que é importante para mim? Como a pessoa ela vai querer perder peso se ela não sabe exatamente o que que ela quer? Quanto peso que você quer perder? Ah, mas vamos for o cenário contrário, eu quero ganhar peso, mas quanto que você precisa ganhar? Qual que é a minha realidade hoje? Qual que é a minha taxa de gordura hoje? Qual que é o meu peso hoje? Então é importante a gente ter clareza de onde nós estamos, qual que é o nosso estado atual. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês algo que é muito importante também da gente tomar cuidado, é sobre o que sai da nossa boca. Eu não vou conseguir cumprir com o planejamento. Você já está afirmando para você mesma, para você mesmo, que você não consegue. E quando você traz essas afirmações negativas a respeito de algo que você quer muito, algo que você quer ser muito, e você fala isso para você, você realmente não vai conseguir, porque você está reafirmando para você mesmo que você não consegue. Então, tomem cuidado com a palavra que é dita. Existem estudos que comprovam isso. Aquilo que sai da nossa boca é muito poderoso ao ponto de realmente conseguir concretizar aquilo que a gente está falando. Tanto para o aspecto positivo quanto para o aspecto negativo. Júlio, você levantou a mão, pode falar. Ouvindo o som, testando. Sim. Isso aí, né, que vocês estão falando sobre essa questão do que a gente fala, né? Tanto quem diz que não vai conseguir e quem diz, igual a Sávia colocou, assim, não, da manhã vai dar certo, depois vai dar certo. E
de um tempo para cá, eu já vinha nessa questão das reflexões das minhas coisas, né? Até pela questão da idade. Eu vou bater 3,1 daqui umas 2, 3 semanas. Então, a gente começa a ficar bastante reflexivo e a Natália realmente, ela conhece eu e o Thiago já tem bastante tempo, somos amigos de longa data. E por muito tempo a gente ficou tipo aquele assim, me larga que eu quero me ferrar, me deixa. Eu tô aqui me afundando e deixa eu. Mas aí essa semana eu estava pensando ontem, cheguei de viagem e aí pensando justamente como às vezes a gente acredita demais num futuro sem a gente saber quantos dias a mais nós teremos, né? Eu fiquei pensando assim, nossa, durante boa parte da nossa vida a gente vai pensar assim, não, um dia eu vou conseguir, um dia vai dar certo, até que vai chegar um momento onde você vai estar tão velho que você já vai parar de falar isso, porque não tem como você jogar mais com a impossibilidade do futuro, porque você já vai estar numa certa idade que qualquer dia é lucro para você. Então, resumindo, quando fala assim, eu não vou conseguir, ou na perspectiva da Sávia, que ela colocou, que eu me identifico muito, falando assim, não, vai dar certo uma hora, as duas, se tiver só elencada no campo das ideias, sem estar vinculada a um processo de ação, não vai concretizar mesmo. E às vezes é tão mais fácil a gente pensar numa aposentadoria sonhada, numa coisa almejada, sem passar pelo suor, o processo diário da constância, né? Então, às vezes a gente só fica ali no campo das ideias, no planejamento do planejamento praticamente, e a gente não executa. E nisso vai passando as horas, vai chegando o dia, e de fato a gente não move, não conquista nada. Então, espero ter começado já por outras coisas além desse grupo, né? Porque esse grupo é uma ponte só, é um pedacinho, mas já está construindo esse processo. Muito bom, Júlio. Obrigada por compartilhar. É um processo, até porque o planejamento que vocês vão ver, a gente vai falar muito de longo prazo com vocês. Então, essa é uma mentoria que vai durar 3 meses e que vocês vão ter acesso aos encontros, às gravações durante 1 ano. Mas não para por aqui. A Samantha compartilhou. Ela já está nessa busca já tem um tempo. Então, não para por aqui. E isso é um processo. Só que nesse processo a gente vai buscando o que a gente precisa fazer para a gente poder ir para o próximo passo. Então, assim, reconheço todos vocês que estão aqui, porque vocês já deram esse passo. Só que olhando para a questão com dinheiro, vamos olhar para qual crença limitante que você tem com o dinheiro, para que a gente possa ressignificar essa crença. E aí, existem 3 passos básicos. Primeiro passo é o que eu já falei, identificar qual que é esse slogan que você está falando para si a respeito do dinheiro, ou alguma crença limitante que você tenha na área financeira que está te impedindo. O segundo passo, a gente vai questionar essa voz, questionar esse slogan que a gente está criando. Então agora é o momento da gente questionar. Eu vou falar o exercício que eu fiz comigo. Que eu tenho compartilhei com vocês de 2 crenças. Mas por que dinheiro não traz felicidade? Mas por quê? Sendo que quando eu viajei com a minha família, foi uma viagem incrível e eu estava super feliz. Sendo que um dos momentos mais marcantes da minha vida foi quando eu pedi demissão. Lá atrás, nem foi nem foi na última empresa, foi quando eu tive essa transição profissional. Eu era auditora de uma empresa multinacional. Eu tinha todo um plano de carreira, mas eu não estava feliz lá. E eu pedi demissão sem nem ter um outro trabalho. E eu só pedi demissão porque eu tinha uma reserva financeira. E aquele dia, ele foi tão marcante porque eu lembro de olhar para o céu, e eu estava em Goiânia nessa época. Em Goiânia, geralmente, o céu é muito limpo, assim, o céu é muito azul. E eu olhava para o céu estava radiante, o céu estava claro, estava lindo. Eu lembro exatamente.
E aquilo me trouxe uma felicidade porque eu sabia que eu estava segura financeiramente. Como que o dinheiro não me traz felicidade? Sendo que eu tive vários momentos na minha vida onde que só pelo fato de eu ter o dinheiro, ele me proporcionou uma segurança, me proporcionou uma alegria. Enfim, ele me proporcionou ter momentos importantes com pessoas que eu amo. Então, o segundo passo é: discute com essa voz que você está falando para si mesmo. Por que que eu não consigo cumprir com o planejamento? Por que que o dinheiro, ele não nasce em árvore? Por que que é só amanhã? Não, por que que eu preciso ser... Por que que ser humilde é o contrário de ter bens materiais? Por que que ser humilde pode parecer que eu tô sendo snob? Ou eu tô sendo mesquinha? Talvez, não sei se é isso que você tá em mente, o que a Estela compartilhou. Então, gente, questionem por que que essa voz está presente. E isso é um exercício muito poderoso de a gente fazer. Por que, igual no meu outro caso, né? Por que que trabalho tem que ser... Eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que chegar cansada. Por que que o trabalho ele tem que ser exaustivo para eu poder ganhar uma quantia relevante de dinheiro? Por quê? Sendo que eu vejo pessoas ganhando dinheiro dormindo. Um dia desses eu estava com um parceiro de negócio, a gente estava numa reunião e de repente ele só virou e falou assim: aqui, ó, acabei de fazer uma venda. E a gente estava conversando. Porque ele tem um produto digital, anunciou e alguém tinha acabado de comprar. Então por que que eu tenho que trabalhar duro? Ele estava ali conversando comigo, era um momento tranquilo e ele estava fazendo dinheiro. Mas espera aí. E, gente, isso é o contrário de escutar falsas promessas na internet, tá? Tô falando de casos concretos mesmo, de pessoas que vocês às vezes conversam, de histórias que vocês conversam e que de fato são concretas. Não tô falando daquela pessoa que tá falando que ganhou 1 milhão em 3 dias, em 7 dias. Não é sobre isso. É de casos concretos mesmo. É de você observar outras pessoas, tá? No meu caso, tá? Então, reparem qual que é essa vozinha, o que essa vozinha tá falando e vocês comecem a questioná-la. E lembrem que em muitos momentos da vida de vocês acreditavam em algo e essa verdade, ela foi desconstruída. E é algo simples, gente, é algo muito simples. Por exemplo, acreditar em Papai Noel. Aí depois você cresce e vê que ele não existe. Acreditar na fada do dente. Acreditar no solonguinho lá. Eu fazia isso direto. Dava os 3 pulinhos para poder achar o que eu tinha perdido quando eu era criança. Então, olhem para essas questões, tá? Beleza. O último passo é, depois que vocês questionaram, qual que é o novo slogan que vocês vão criar? Então, são 3 passos. Identificar qual que é a crença e qual que é esse slogan, questionar essa voz e criar esse novo slogan. Que no meu caso, eu criei o seguinte: o dinheiro potencializa a minha felicidade. E um outro slogan que eu criei é: o dinheiro é leve. Eu posso ganhar dinheiro de forma leve. Então, foram 2 slogans que eu criei. E que eu falo, para mim, repetidas vezes. E por mais que tenha momentos difíceis, é importante da gente reforçar. Parece besteira, gente, parece muito bobo, mas no dia a dia, essas afirmações positivas
ela faz muita diferença. E eu gosto muito de uma nem é uma analogia, isso de fato é uma pesquisa que o pessoal fez com duas plantas, com duas flores, né? Uma planta que recebia afirmações positivas de forma constante e de uma outra planta que recebia afirmações negativas. Ah, você é feia, você não cresce, você enfim, você sempre, você não vai dar frutos, você não vai florescer. E eu acho que vocês já viram, não sei se vocês já viram, mas isso é muito verdade. As duas plantas, elas tiveram um desempenho totalmente diferente. A planta que teve afirmações positivas, ela ficou cada vez mais bonita. E a planta que teve afirmações negativas, ela não conseguiu florescer. Então, essas afirmações positivas faz muita diferença e é muito importante para que a gente saia dessa crença limitante e que essa crença limitante a gente crie um novo slogan para que ela possa ser uma crença fortalecedora. Alguém gostaria de compartilhar algo que teve de insight aí? Eu já coloquei essa frase aí, o dinheiro potencializa a minha felicidade, escrito ali, porque ela traduz a minha essência. Uau. Excelente. Obrigada, Águida.